os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana, ela quer fazer com que nós reflitamos e nos coloquemos em uma posição. No domingo passado, nós já havíamos refletido sobre 3 parábolas que Jesus nos ensina o que é o reino dos céus. E aqui ele continua com mais 3. Continua explicando e por que Jesus usa tantas parábolas para falar da mesma coisa. Porque realmente o reino dos céus é difícil de ser compreendido. E muitas vezes só é compreendido quando eu passo a vivê-lo. Porque quando eu olho de longe e eu tento compreender o que levou uma pessoa como eu a ser padre, o que levou a irmã a ser freira, o que levou você a casar, né? A ser pai de família, a ter filhos. Porque certas coisas só depois que a gente fica padre, fica freira, ou então depois que casa, só depois que a gente sabe o que realmente acontece, não é verdade? E no reino dos céus é a mesma coisa. Nós ficamos nos perguntando, e aí se eu fico nessa pergunta, e o problema de ficar na pergunta do reino dos céus, o que será que é isso? Né? Às vezes os jovens, quando fazem esses encontros de jovens, aí chama o padre para ir lá, coloca o padre no meio. Aí vocês podem fazer perguntas agora. Coitado, o padre quase morre, porque é tanta dúvida. Porque quando nós não vivemos aquilo, nós ficamos só no ideal da coisa. E no reino dos céus é assim. Se eu não tenho um olhar de fé, se eu não tenho uma visão de fé, eu não consigo alcançar aquilo. E por isso Jesus faz esse esforço todo para nos explicar. Hoje ele conta 2 parábolas para iniciar e uma terceira, que tem significados diferentes. Mas as 2 primeiras é de um homem que encontrou um tesouro, deixa lá escondido, não fala para ninguém, vende tudo que tem e vai lá comprar aquele tesouro. E vai feliz comprar aquele terreno para ficar com o tesouro. O outro é o que procura pérolas preciosas. É alguém que gosta, coleciona. Então ele procura, e aí de repente acha. Então também vende tudo e vai lá procurar aquilo que ele considera como um tesouro. Jesus está nos ensinando que o reino dos céus não é um tipo de mágica. Jesus está nos ensinando que o reino dos céus pertence àqueles que têm a capacidade de renúncia. Porque veja bem, eles encontraram um tesouro. Tanto o homem da pérola quanto o homem do tesouro encontraram um tesouro. E isso faz bem a eles. Eu também tenho certeza que como padre, eu encontrei um tesouro que se chama Jesus Cristo. Claro que o tesouro, o reino dos céus, o centro do reino dos céus é Jesus. Eu também tenho certeza. Mas existe uma lógica que é muito clara para a nossa vida. Quando nós optamos por uma coisa, quando nós escolhemos algo e falamos vamos viver a partir disso, existe uma renúncia que precisa ser feita. Eu preciso deixar certas coisas. Eu preciso vender aquilo que não me cabe mais, porque eu encontrei isso daqui, para poder seguir isso daqui com fé e confiança. Eu preciso fazer isso. E com muita consciência, tomar consciência disso. Sabe, com muita tranquilidade, ter consciência daquilo, né? Ontem na missa eu dizia que às vezes o padre se sente um extraterrestre em alguns lugares, porque as pessoas nos olham com uma dó tão grande quando fala assim, o que o senhor faz? Eu sou padre. A primeira coisa que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você não pode casar, né? Mas olham com uma dó tão grande para a gente, que a gente não pode casar. E eu fico falando assim, meu Deus do céu, eu só devo ser doido mesmo. Mas é uma coisa que não me faz, é uma coisa que para mim, que estou no reino de Deus, sabe, quando eu decidi seguir Jesus Cristo, eu decidi seguir para valer. E eu já sabia de tudo isso, que eu teria que renunciar. E aí eu fui seguir, e eu tenho consciência disso, que aquilo que eu escolhi faz com que eu abandone outras coisas, não tem jeito. Eu preciso abandonar.
e sou muito feliz com isso. E às vezes as pessoas tomam as nossas dores, né, que não é nossa dor. Aí ela toma aquilo como se fosse uma dor para ela. Mas eu acho que a igreja deveria deixar vocês casar. Eu fico pensando, meu Deus do céu, tomara que Deus não escute isso. Então o reino dos céus não é uma coisa mágica. Olha só o que aconteceu com Salomão na primeira leitura. A consciência, olha, se nós aprendermos a ter a consciência de Salomão, porque o homem recebeu uma dádiva, Salomão recebeu uma pergunta do próprio Deus. Oh meu Deus do céu, né? Que bom seria se Deus fizesse essa pergunta para mim, para você. Olhou para o homem e disse assim: olha, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Está lá na primeira leitura que nós lemos hoje. E ai meu Deus do céu, se Deus pergunta isso para a gente, né? Como que não seria muito bom? E aí Salomão diz assim olha, eu sou um adolescente, um menino, meu pai morreu, que era Davi, foi um grande rei, e agora me cabe a mim esse reino todo, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho muita pouca experiência. Eu só te peço uma coisa, me dá sabedoria, eu preciso saber discernir o bem do mal. Olha só. E Deus olha para ele e fala assim: eu vou te conceder, porque você foi honesto no seu pedido. Podia ter pedido mulher, carro, casa, família, dinheiro, podia ter pedido tanta coisa, não é verdade? Essa consciência que nós precisamos ter. Aquilo que eu escolhi para a minha vida, eu preciso pedir a Deus ou viver de acordo com o que eu escolhi para a minha vida. Salomão era rei, por isso pediu para ele aquilo que condiz com a vida dele. Eu sou padre e eu preciso honrar aquilo que Deus me deu, eu preciso pedir a partir daquilo que Deus me dá. E aqui está o grande segredo das coisas. Se você é um pai de família ou uma mãe de família, você precisa viver a partir do que você é, porque senão não é mágica. O padre, não é verdade, irmã? Às vezes o pessoal olha para a gente, acha que a gente virou anjo. Tudo que nós sentimos, você sente também do mesmo jeito. E qual que é a diferença muitas vezes? A diferença é isso, aqui no reino de Deus não tem segredo, não tem mágica. Que Jesus não prometeu nada para ninguém não. Eu falo para os meninos, a sorte do padre, que Nossa Senhora apareceu e disse assim, que nós somos filhos prediletos dela. Porque Jesus olhou para os discípulos e falou assim, se você quer me seguir, meu filho, você tem que me honrar. Você toma a sua cruz e você siga. Prometeu nada para nós não. A única coisa que ele prometeu é que nós precisamos ser fiéis àquilo que nós escolhemos. É isso. Não tem, na vida do reino de Deus não tem segredo, é isso que Deus está ensinando, não tem mágica não. O que tem aqui é a vontade de um homem, a vontade de uma mulher. E a partir dessa vontade, nós somos fiéis a essa vontade e fazemos ela acontecer. E aí Jesus conta a terceira parábola. O reino de Deus é como uma rede, pega peixe de todo tipo e depois são separados. E é bem verdade, é isso que acontece. O reino de Deus é isso. Se eu sou padre, eu não posso ficar indo em lugares ou me metendo em situações que não condiz com a minha vocação. Porque se eu for nesses lugares ou me meter com esse tipo de coisa, vai atrapalhar a minha escolha inicial. É aquilo que Salomão pediu para Deus, separar o bem do mal. Se eu não sou capaz de separar o bem do mal, e também na vida de pai, na vida de mãe, ou na vida de solteiro, eu preciso aprender a separar o que é o bem do mal, o que condiz com a minha vida e o que não condiz com a minha vida. E esse é o reino de Deus acontecendo. Se não, logo acontece comigo aquilo que acontece com tantas outras pessoas. Aí caem em escândalos, porque aqui não tem segredo, aqui não tem um escudo, uma proteção, como para a vida de todos nós não tem. O que tem é uma vontade discernida, decidida e vivida.
E aí eu tenho que aprender a renunciar a certas coisas. E aí Jesus termina. O reino de Deus é como um pai de família que tira coisas novas e velhas e vive a partir disso, de um baú. O reino de Deus é quando nós sabemos, as coisas novas são as coisas de Deus, sabemos o que é as coisas de Deus, e as coisas velhas, porque isso é teologia bíblica antiga. Quando nós falamos de coisa velha, homem velho, é o pecado. É quem o pai de família sabe muito bem separar essas coisas, o que é bom para o seu filho e o que não é bom para o seu filho. No reino de Deus acontece a mesma coisa. Para eu ter uma vida autenticamente cristã, eu preciso saber separar essas coisas, o bem do mal. Porque se eu não sei, aliás, nós sabemos separar, mas se eu não me permito separar essas coisas, porque não vai dar nada, né? É uma vez só, não tem problema. Porque o fulano fez, então eu também posso fazer. Não, está todo mundo fazendo assim, viu, padre? Agora é assim, agora é a sociedade, é a modernidade. A gente precisa ficar adepto dessas coisas agora, porque senão vai ficar para trás, não é verdade? Eita, desculpa lascada. Não é verdade? Como que nós somos bons em justificar o mal que a gente não consegue se libertar. Nós somos excelentes. Tem que parar de fumar. Você não está vendo que você está morrendo? Não, mas olha, o cigarro, a minha válvula de escape, né? É onde eu me sinto bem. Criatura de Deus, quem foi que te contou isso? Quem te disse isso? Isso é uma mentira lascada que você conta para si mesmo. Nos dias aí você vai sentir falta. Depois você vai ver, todo mundo que parou de fumar sabe disso. Não é verdade? Olha, padre, no começo foi difícil, mas agora estou bem, graças a Deus, estou bem de saúde e tudo mais. É isso. É só a gente parar de justificar. No reino de Deus não há justificativa. No reino de Deus o que há é luta. Agora essa palavra luta para nós é muito complicada, porque a gente não quer lutar mais. A nossa geração, principalmente a minha geração, quando fala de luta, eles não entendem nada do que significa isso. Luta significa você escolhe uma coisa e você vai perseverar até o fim. Não, mas eu vou sofrer, padre, se eu for até o fim disso daí. Aí é que está o segredo. Mas eu vou até o fim desse negócio aqui, escolhi isso aqui, vou começar aqui e vou sair lá, independente do que é que vai acontecer na minha vida. Esse que é o segredo de viver o reino de Deus. E quem tem a graça de aprender isso, que bom. Agora aqueles que não conseguem aprender isso, vive se debatendo na vida, vive deixando que o mal toma conta da sua vida, aí não sabe como sair, aí consegue sair, aí daqui a pouco está a pessoa lá de novo na mesma situação, vivendo a mesma situação, e aí às vezes até consegue sair, mas está lá de novo, aí de repente não consegue sair mais. É muito complicado essas situações. Por isso, peça sempre a graça de Deus, assim como Salomão, separar o bem do mal. Deus, me dá essa graça. Às vezes é complicado, por isso que nós precisamos rezar. Fala assim: Senhor, me ajude a separar o bem do mal. No instante de silêncio, aproveite que está aqui na igreja e peça a Deus para que te ajude a fazer isso. Diga: olha, Senhor Jesus, me ajude, assim como Salomão, a saber discernir o bem e o mal na minha vida, e que no meu coração eu consiga fazer a opção verdadeira por seguir, independentemente do que são as consequências, o sofrimento, que eu consiga ser fiel às coisas que eu escolhi para a minha vida.